Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 4 a 10. Assim está escrito: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre as qualidades de um bom soldado para enfrentar Golias. Encontramos este relato quando Golias, um guerreiro, desde a sua mocidade, não somente experimentado, vitorioso, mas também um homem que se sobressaía, todo paramentado com seus equipamentos, a sua altura, a sua aparência, parecia assustadora. E ele chegou então diante das companhias de Israel, quando Saul estava reinando, e ele então fez lá um desafio para que aparecesse alguém do exército de Israel para lutar com ele. E o que ele tinha assegurado era que, se ele fosse vencido, o seu povo seria servos de Saul. Se ele vencesse o soldado do exército de Saul, os israelitas seriam servos dos filisteus. Era este o teor. Era um conflito, era uma guerra que estava estabelecido, uma luta renhida, e ele fazia isto de manhã e de tarde durante 40 dias. E por 40 dias não apareceu um soldado de coragem do povo de Israel para enfrentar aquele Golias e vencê-lo. Pelo contrário, cada dia em que ele repetia as suas ameaças, eles consideravam-se cada vez mais indefesos, amedrontados e silenciados. Não podiam fazer nada, porque o gigante, ele esbravejava, e a sua voz, para quem olhava para si, não via condições de enfrentá-lo, era algo terrível, opressante. E era assim que estava um exército inteiro de Saul. Agora pensa bem, 40 dias, de manhã e de tarde, ouvindo, escutando aquele insulto e não reagindo, não fazendo nada.
não dando uma resposta àquele inimigo. O inimigo parece que estava cirandando com o povo de Israel. Mas se entre os soldados do exército de Saul não tinha um sequer que se posicionasse para uma luta, uma peleja contra aquele Golias, Deus tinha um soldado preparado, capacitado para este momento. E este soldado de Deus, ele não estava paramentado como o gigante Golias, com toda a sua vestimenta, as suas armaduras, o seu capacete, a sua espada, o seu escudeiro. Não. O guerreiro de Deus, ele é diferente. Por quê? Porque o guerreiro de Deus, ele vai na confiança do Senhor e é Deus quem provê livramentos e vitórias para o seu povo. Então, a única coisa que este guerreiro de Deus precisa ter é disponibilidade para ouvir a orientação de Deus, entender, obedecer e ser a Ele fiel e leal em todo o tempo. E a vitória, com certeza, o Senhor Deus fará chegar às mãos. Então, lá naquele exército tinha os irmãos de Davi, que também faziam parte daquele exército e não tiveram nenhuma reação diante daquelas ameaças. Ocorre que, num determinado dia, Jessé chama a Davi, que estava apacentando as ovelhas de seu pai, e ele ordena a Davi que vá lá no palácio, leve algumas coisas a Saul e observe e veja como estão os seus irmãos por ali. E depois que ele volte para a sua casa e para o aprisco, onde ele tem a responsabilidade com aquelas ovelhas de seu pai. Então, apareceu neste dia em que Davi chegou-se lá diante de Saul e dos seus irmãos, e ele ouviu algo estranho. Ele chegou justamente na hora em que o Golias estava esbravejando, ameaçando e ridicularizando o povo de Israel. E nós encontramos que ele ia a Saul e voltava para cuidar das suas ovelhas. Então, quando ele chegou lá, nós encontramos algumas qualidades em Davi que podemos chamar de qualidades de um bom soldado. E com base no exemplo de Davi, nós podemos também procurar estas qualidades para que elas sejam agregadas à nossa vida e que nós possamos, diante de Deus, nos apresentar como bons soldados de Jesus Cristo. Então, é importante analisarmos estes pontos. Então, nós vamos observar aqui 7 qualidades de um bom soldado exemplificados na vida de Davi. Então, observe aqui, quando nós encontramos, depois de tudo isto que aconteceu, Davi se chega para Saul, ele não conhecia Golias, Davi ainda era um jovem, um adolescente, não conhecia Golias, mas seus irmãos já o conheciam e estavam frente a ele, mas paralisados, amedrontados. Então, Davi, ele não tinha este conhecimento, conforme eu disse, mas ao chegar lá, ele ouviu as afrontas e ameaças do gigante e aquilo mexeu com a estrutura de Davi, porque Davi era alguém que tinha
contato e comunhão com Deus, que reverenciava e adorava a Deus. E ouvir um desagravo daquela natureza, certamente ele não se sentiu bem e procurou então exercer a sua confiança em Deus e tomar algumas decisões, que nós vamos entender aqui como sendo as qualidades de Davi. Então nós encontramos que quando Davi chegou lá, ele ouviu o que o filisteu estava dizendo. Olha aqui no versículo 23, diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi ouviu. Davi estava conversando ali com seus irmãos, com Saul, com aquele povo, sabendo das coisas, e exatamente naquela hora, o Golias vem subindo lá do exército dos filisteus em direção ao exército de Israel. E ele volta a fazer as mesmas ameaças. Mas veja que interessante, diz o final deste versículo. Todas as palavras que ele disse, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então nós encontramos aqui uma primeira qualidade de Davi como um bom soldado. Davi tinha boa audição. Davi tinha uma boa audição. Ele ouviu. Ele não era surdo. Ele ouvia e ouvia muito bem. Então ele tinha uma boa audição e ouviu claramente o que foi que aquele filisteu estava dizendo, e aquilo era um tom de ameaça contra um exército, contra um povo que foi escolhido, chamado e separado por Deus, mas que estava mercê daquela situação. O rei não tinha coragem, os soldados não tinham coragem, todos eles estavam acuados. Mas chegou agora um jovem, sem aparência, mas que tinha esta qualidade. E nós encontramos ali em Davi um soldado providencial de Deus. Davi não fazia parte do exército de Saul. Davi foi lá fazer o mandato do seu pai. Mas aconteceu que, chegando lá, ele escutou aquela ameaça e diz a palavra, e Davi ouviu aquelas palavras. Então Davi ouvia muito bem. Tinha boa audição. Apesar de que a palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes, e se elas não forem compreendidas, não estão explicando nada. Mas Davi entendeu perfeitamente. Então, a primeira qualidade de Davi como um bom soldado é que ele tinha boa audição. A segunda qualidade de Davi, nós vamos encontrar nos versículos 34 e 35 do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. Então, Davi disse a Saul a experiência que ele tinha na sua idade, no seu ofício, no seu trabalho de pastor de ovelhas. Ele disse que veio um urso e veio um leão. Veio um leão
e veio um urso para tomar uma ovelha do rebanho. E Davi, então, não permitiu. Davi saiu após eles e o feriu e livrou a ovelha da boca deles, tanto do urso quanto do leão. Então, Davi sabia lidar com o perigo. Essa é a segunda qualidade, saber lidar com o perigo. O povo de Israel estava diante de um perigo gravíssimo e eles não estavam sabendo reagir diante daquela situação. Mas Davi chegou ali e Davi sabia lidar com o perigo, porque o urso, o leão e o urso, que são diante do ser humano praticamente invencíveis, eles atacam, eles devoram. Davi, sem nenhum armamento, somente usando das suas mãos, venceu tanto o leão quanto o urso e não permitiu que as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, fossem feridas por aqueles animais fortes. Encontramos aqui, então, que ele diz que livrou. Então, ele sabia lidar com o perigo. O perigo agora estava diante dele. Não diretamente, mas indiretamente, porque ele ouviu e aquilo comoveu o seu coração. E no versículo 35, nós vemos a terceira qualidade de Davi como bom soldado, no finalzinho dizendo: e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Aqui encontramos a terceira qualidade de Davi como bom soldado. Que qualidade era esta que nós encontramos aqui? Nós já vimos a primeira qualidade, que ele tinha boa audição. Ele ouvia bem. Segundo, observamos que ele sabia lidar com o perigo. E terceira, que acabamos de ver, ele tinha iniciativa. Davi não esperava o leão e o urso vir a ele para ele poder ir contra. Não, ele se adiantava, ele tinha iniciativa. E por isso ele saía na frente. E quem tem iniciativa sempre tem vantagem. Sempre começa a vencer a partir do momento que tem na sua vida esta atitude, a atitude de tomar a iniciativa, de não esperar o inimigo se agigantar, se armar, se fazer a sua estratégia e partir para cima. Não, Davi se antecipava a este momento de ataque do inimigo e ele tomava então a iniciativa. Ele partia em direção ao perigo, ao inimigo, àquilo que estava afligindo, afrontando e desmerecendo o povo de Deus. Essa foi a terceira iniciativa, a terceira qualidade de Davi. Como bom soldado, ele tinha iniciativa. A quarta qualidade de Davi nós encontramos no versículo de número 20. Está escrito assim: Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã. Encontramos aqui que Davi era alguém que levantava-se muito cedo. Não era alguém que ficava acomodado até que o sol estivesse a pino. Não. Ele levantava-se cedo. Ele estava pronto, disposto. Ele era decidido, dedicado. Os homens de Deus que foram valentes e valorosos na fé, todos eles levantavam-se de madrugada. Abraão levantou-se de madrugada, Jacó levantou-se de madrugada, Isaac,
e tantos outros. E aqui nós encontramos Davi levantando-se bem cedo pela manhã, de madrugada. Então, esta também é uma qualidade de um bom soldado, levantar-se cedo, levantar-se pela madrugada. Há um versículo na palavra de Deus em Provérbios dizendo: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então o Senhor está disponível a quem levanta cedo, a quem madruga diante do Senhor. Esta foi a terceira qualidade de Davi como um bom soldado. A quinta qualidade nós encontramos no versículo 37. Está escrito assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Neste versículo 37, nós encontramos Davi estava fortalecido em Deus com base nas experiências que ele teve lá no campo, diante do leão e diante do urso. E aquilo deu a ele confiança, convicção, segurança, certeza de que, como ele venceu o leão e venceu o urso, ele também venceria naquele dia o gigante Golias. Ele não era nenhum obstáculo invencível para Davi, porque Davi estava confiado em Deus. E então ele disse que o gigante também viria ao chão. Ele disse: ele me livrará da mão desse filisteu. Deus vai me livrar da mão desse filisteu. Então veja quão necessário é termos experiências na caminhada da vida com Deus. As experiências que adquirimos ao longo dos anos, chegará momento em que elas são de uma utilidade muito grande para nos fortalecer e encorajar e saber que no momento difícil o Senhor Deus esteve conosco, nos conduziu em triunfo e em vitória, e diante do perigo que temos diante de nós, ele não será diferente. Nós também, confiando em Deus, haveremos de enfrentá-lo e vencê-lo. Agora, se Davi não tivesse nenhuma experiência, como é que ele poderia se agigantar diante de Golias? Mas ele tinha experiência. Aquelas experiências marcaram para sempre a vida de Davi. Os seus irmãos, passivo, o exército vencido, mas Davi não. Davi estava ali animado. Não saía da mente e do coração a experiência que ele teve no campo e que agora ele estava para receber mais uma experiência, agora diante de um gigante Golias. E ele utilizou-se da experiência que ele tinha em Deus. A sexta qualidade de Davi como um bom soldado, nós encontramos nos versículos 39 e 40, que diz-nos assim, versículos 39 e 40. E Davi cingiu a espada sobre seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. E tomou o seu cajado na mão e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão,
e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Esta sexta qualidade de Davi como um bom soldado, ela está ligado ao tipo de armamento que se deve utilizar. Para Saul era todo o aparato, a couraça, o capacete, o escudo, a espada, o calçado, enfim, tudo aquilo que pudesse oferecer-lhe alguma segurança, alguma garantia de não ser ferido. E ele queria colocar as suas armaduras em Davi, para que Davi, com as armaduras de Saul, fosse enfrentar o gigante Golias. E Davi experimentou aquela armadura, mas ele observou que, ao invés de ajudá-lo no seu manejo, na sua locomoção, aquela armadura começou a pesar e a dificultar a caminhada de Davi. Ele entendeu que aquela armadura era de Saul, não era a armadura de Davi. Portanto, ele abriu mão dela e disse: não consigo andar com isto. É o que lemos aqui no versículo 39. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. É um tipo de vestimenta de soldado que eu nunca experimentei e estou diante de um desafio grande e não posso agora usar isto porque não tenho habilidade com este tipo de vestimenta. Vou fazer o que sempre fiz. Vou usar os recursos que Deus me deu para a guerra. E com o que Deus me deu, eu vou enfrentar este Golias. Então veja, ele sabia com que arma deveria enfrentar o inimigo. E aqui no versículo 40 diz: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Então, esta sexta qualidade de Davi, como um bom soldado, ele sabia qual era o tipo de arma com que ele deveria enfrentar o gigante Golias. Não era hora de inovar, não era hora de usar um armamento com o qual ele não tinha experiência. Ele precisava se firmar na convicção daquilo que ele utilizou, que deu certo na vida dele. Então, com aquilo que ele recebeu, a orientação de Deus, ele caminhou em direção ao gigante Golias. Então veja o que aconteceu. O gigante, quando vê Davi caminhando para ele com uma funda e uma pedra, o gigante despreza-o, não o leva em consideração. O gigante, se ele tivesse com a armadura de Saul, certamente o gigante o teria ferido. Mas ele foi com as armas dele, que aparentemente eram insignificantes. Aparentemente. Mas na direção de Deus, eram armas poderosíssimas, mais poderosa do que a espada do Golias. E Davi, então, nesta sexta qualidade de um bom soldado, ele foi com o armamento que lhe era próprio. E a sétima e última qualidade de Davi como bom soldado, nós encontramos aqui nos versículos, no capítulo 17, os versículos 44 e 45, que está escrito assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu
e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E observe, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, essa sétima qualidade de Davi como bom soldado, ele não teve medo das ameaças do inimigo, diferente do exército de Saul, que estava lá amedrontado. Davi não teve medo. Ele teve fé, ele teve ousadia, ele teve coragem, e ele correu, ele adiantou-se, ele partiu para cima. Então, observe aqui como foi que aconteceu. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Então nós encontramos aqui qualidades necessárias a um bom soldado. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 2, versículos 3 a 5, ele deixou assim gravado: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo aqui estava encorajando Timóteo a ser um soldado de Jesus Cristo. Ele, como soldado de Jesus, ele enfrentou várias situações, mas não se intimidou diante delas. Venceu-a todas em nome do Senhor Jesus. E nós também precisamos, com base no exemplo de Davi, como um bom soldado, que estas qualidades que encontramos em Davi, que tenhamos como soldados de Jesus Cristo, que nós possamos então termos estas qualidades para enfrentar os inimigos que se levantarem, que estão procurando intimidar o povo de Deus e desacreditar o nome do Senhor. Nós precisamos tomar um posicionamento à semelhança de Davi e que possamos então aprender e praticar estas qualidades. Então, nós vimos aqui 7 qualidades em Davi de um bom soldado. Eu e você, como soldados de Jesus Cristo, precisamos também adequar estas qualidades à nossa vida e seguirmos servindo ao Senhor, com fé, com temor, com alegria, com obediência e com submissão. E o Senhor proverá para cada um de nós vitórias extraordinárias. Então, quais foram as 7 qualidades de Davi como bom soldado? A primeira qualidade: Davi tinha uma boa audição. Nós precisamos ter uma boa audição como soldados de Jesus. Segunda qualidade: Davi sabia lidar com o perigo. Nós precisamos saber lidar com o perigo. A palavra de Deus diz que quanto ao inimigo, nós não ignoramos os seus ardis.
Terceira qualidade de Davi como bom soldado. Ele tinha iniciativa. Nós não devemos ficar como parasitas, parado, passivo, indiferente. Não. Nós precisamos tomar a iniciativa, ter a ousadia, a intrepidez, a atitude de tomar a iniciativa. A quarta qualidade de Davi como bom soldado, ele se levantava cedo, ele madrugava, aproveitava bem todas as oportunidades e o dia. Eu e você, como soldado de Jesus Cristo, precisamos aprender a levantar cedo e, como os homens de Deus, levantar-se de madrugada e invocar o nome do Senhor. Lembrando o que já disse, o Senhor disse: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Quinta qualidade de Davi como bom soldado. Ele, baseado na sua experiência, tinha a plena certeza de mais uma vitória. Eu e você temos tido experiências com Deus, de vitória, de livramentos. E com base nessas experiências, nós precisamos ter conosco a certeza de que em Deus continuaremos a vencer todo obstáculo e inimigo que se levantar diante de nós. A sexta qualidade de Davi como um bom soldado, Davi sabia com que arma deveria enfrentar o inimigo. Eu e você precisamos saber qual o recurso que Deus nos deu para enfrentarmos estas batalhas e não podemos usar os recursos que são de outras pessoas, porque eles não nos ajudarão nesta batalha, nesta peleja que estaremos enfrentando. Deus deu a cada um tipo de armamento. Para Davi, ele deu uma pedra. Para Moisés, ele deu uma vara. Para Sansão, ele deu uma queixada de jumento. E por aí vai. E para você, o que Deus te deu? E para mim, usemos aquilo que Deus nos deu. E a sétima e última qualidade de Davi, como bom soldado, ele não teve medo das ameaças do inimigo. O apóstolo Pedro, escrevendo, disse: vigiai e está atento, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o inimigo está fazendo ameaças para nos desanimar e fazer-nos desistir do Senhor. Mas nós não devemos ter medo das ameaças do inimigo, porque o Senhor estará conosco e nos conduzirá sempre em triunfo e vitória. Que estas qualidades façam parte da nossa vida e glorifiquemos a Deus através do Senhor Jesus Cristo, enfrentando e vencendo as batalhas para a glória do nome do Senhor. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.